Bem-vindos à nossa live Viajar para Reconectar. Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode montar um plano de viagem com base no novo conceito de viagem que eu criei, que chama Viagem de Reconexão, né? Ajudando você a resolver, às vezes solucionar algum desafio, algum problema que você sente que tem na sua vida e usar essa viagem de uma forma prática, né? Então, vamos esperar o pessoal ir chegando. Eu vou fixar aqui um comentário. E já vai pensando, né? Hoje a gente vai ter uma atividade prática no final. E para você pensar em alguma pessoa que você gostaria de viajar durante esse ano. Alguém que você gostaria de fazer um plano de viagem junto. E aproveita para convidar essa pessoa para a live também, para ela entender, né, o que é esse novo conceito, vocês puderem fazerem juntos mesmo esse plano de viagem que eu vou mostrar aqui, como vocês podem fazer. Tô tentando aqui, faz tempo que eu não fazia, eu não lembro como fixa. Vou tentar de novo. E aí, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ver como usar a viagem de uma forma prática na nossa vida, né? Para que não seja apenas uma viagem normal, às vezes para se desconectar dos problemas, da realidade, né? E usar ela para que ela agregue mesmo a sua vida, né? Certo. Tá. Então vamos começar. Eu queria falar um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, como que vai ser a ordem dessa live, até para todo mundo entender. A gente vai ter esse plano de viagem que eu vou apresentar o conceito para vocês. E aí eu vou ensinar como a gente monta esse plano de viagem de reconexão. Vou dar essa atividade prática para que você faça. E no final tem vários bônus, tem uma surpresa também para quem estiver presente aí. Eu já divulguei os bônus, mas quem tiver presente até o final vai poder garantir esses bônus sem necessitar de um sorteio, né? Bom, então vamos começar. Quando a gente pensa numa viagem tradicional, normalmente a gente acaba ficando um pouco refém das agências de viagem, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai para algum lugar e aí você não é das pessoas que normalmente planeja a sua viagem sozinho, ou você vai sozinho, você chega na cidade, normalmente você precisa de que alguém venda ali um passeio para você, ou alguma atividade que você vai fazer. Quando você não tem consciência de algumas coisas que eu vou mostrar aqui, você acaba virando, né, as pessoas acabam conduzindo as suas experiências e tirando o seu poder pessoal. Então, assim como uma manipulação mesmo, do tipo, você vai fazer esse passeio aqui, que é o melhor que a gente tem nesse lugar. E aí, as agências de viagem, normalmente elas vão oferecer sempre as mesmas coisas, né? Tem muita gente que às vezes nunca nem viajou para aquele lugar, nunca experienciou aquele lugar, e mesmo assim a pessoa vai te oferecer um passeio, vai te oferecer uma experiência, que é o que ela oferece normalmente para todas as pessoas. E aí tem um outro ponto, que é o que normalmente a gente deixa para planejar uma viagem quando a gente já está muito cansado, muito exausto, muito estressado, muito ansioso. E aí a gente chega e fala, não, realmente agora eu tô precisando viajar. E aí você vai, planeja a sua viagem, enfim, como uma válvula mesmo de escape, de chegar e falar, nossa, eu não aguento mais, eu preciso de uma viagem para dar um up aqui na minha vida, porque, né, não consigo continuar dessa forma, né, trabalhando dessa forma. Então, quando você vai nesse sentido, às vezes você está buscando essa desconexão da sua realidade. Eu quero esquecer dos meus problemas. E se você viaja só quando tudo estoura, vamos dizer assim, normalmente você acaba não planejando, você não quer pensar muito, você quer, nossa, só quero me desconectar. E aí a sua viagem pode trazer várias coisas que façam, às vezes, com que você volte da viagem mais cansado. Ou pior ainda, você volte da viagem e fala assim, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, não acredito, não vejo a hora
de ter uma outra viagem para eu esquecer um pouco dos meus problemas, das minhas, né? Quem nunca, né? Já volta da viagem naquela deprê e fala, nossa, não vejo a hora de viajar de novo. Então eu vou ensinar aqui uma forma de que essa viagem, ela possa te ajudar. E não que você fique mais cansado, você sinta mais necessidade de viajar, às vezes até como um vício, né? De fuga dos seus problemas. E aí, o que é o problema que causa isso, né? Normalmente é porque você não tem uma autonomia para planejar a sua viagem. Então, como eu disse, às vezes você tá já, né, não vê a hora de viajar, e aí você faz todas as coisas meio nas coxas. Você às vezes não tem clareza do objetivo da sua viagem. Então, antes de viajar, você não sabe para que você vai viajar. Às vezes, né, se tá na sua inconsciência, é aquela necessidade de, não, quero me desconectar de tudo. Você tira férias, né? E o outro lado é que você não planeja os seus momentos de descanso durante o ano. Então você espera estourar tudo para que você vá e fala, não, vai, vou viajar, né? Então, uma dica que eu já deixo aqui, né, um conselho mesmo, é que você planeje esses momentos. Assim como a gente planeja os momentos de descanso, de tempo com a gente mesmo durante o dia, para que você planeje durante o ano. Isso é muito importante que você já faça agora, né? Já passou um mês aí. Então, agora em fevereiro, já tenta planejar quais que vão ser as viagens que você vai fazer, mesmo que seja de final de semana, curtinha, sabe? Qual que é o período que vai estar legal para eu viajar? E já começa a pensar nisso, né? Já começa a planejar, porque isso vai fazer diferença para você ter mais tempo de antecedência também. E aí, vamos então a parte desse ciclo de viagem. Se quiserem deixar um like aí para ajudar essa live a chegar em mais gente, até compartilhar para a pessoa que você quer viajar esse ano, né, para que ela te ajude. Vamos falando agora do novo conceito de viagem de reconexão, que é o que eu criei, né, depois de viajar aí por vários países durante vários anos. E nesse conceito eu vejo a viagem como um ciclo. Isso é muito importante que você pense, que você tenha consciência, né, dessas 4 fases do ciclo. E aqui eu até, como uma boa astróloga, até coloquei uma forma de conectar esses ciclos com as fases da Lua também. Para quem entende um pouco de astrologia vai entender, se você não entende, enfim, vai ficar claro de qualquer forma. Então pense em 4 fases do ciclo. A primeira fase é a primeira fase que a gente fala como início, né? O que faz você viajar naquele começo? A gente fala que é a fase da Lua Nova, né? É a fase de você ter uma certa curiosidade e um objetivo em mente. A curiosidade é você pensar, nossa, para onde que eu quero viajar? Qual que é esse lugar que tá te chamando para viajar? Pensa nisso, né? Se esse ano você tá falando, nossa, eu queria muito ir para aquele lugar. E vai um pouco nessa intuição, porque eu acredito, né, muito de que os lugares, eles te chamam para transformar alguma coisa na sua vida, né? Para mim sempre foi assim, as viagens que eu fiz, eu tinha uma vontade de ir para algum lugar, né? E quando eu chegava lá, enfim, às vezes transformava a minha vida, mudava a direção, era um divisor de águas. Então pensa aí com você, qual que é esse lugar que você quer viajar esse ano, né? Isso é muito importante, qual que é esse lugar que está trazendo essa curiosidade para você? E aí depois que você pensar nisso, a gente tem até um mapa da astrologia que a gente chama de astrocartografia, que a gente vê como que o seu mapa natal, né, as suas energias ali, elas são influenciadas quando você muda de lugar, né? Isso é muito legal. Então, por isso que eu acredito que os lugares chamam a gente, né? Então, pensa primeiro essa curiosidade que você tem, e agora você vai pensar no objetivo que você tem para sua viagem, né? E aqui, você pode se perguntar várias coisas, né? Qual que é o momento de vida que você está agora? Você vai viajar, às vezes, a trabalho, para ter algum insight de projeto? Você vai viajar para conhecer alguma cultura, para usar aquela cultura a seu favor? Você vai viajar porque você quer, enfim, se reconectar mais, se reenergizar mais? Porque, às vezes, se você tá com aquela ideia de desconexão, nossa, eu quero viajar para esquecer da minha vida. Às vezes a gente vai para uma viagem e aí, sem saber, a gente faz tudo isso de desconexão mesmo, né? Porque é diferente você estar numa viagem, você aproveitar ela da melhor forma, e aí no final, às vezes você toma algum vinho, uma cerveja, ou na hora da tarde ali você bebe um pouco. Agora tem gente que às vezes vai viajar e assim, é todo tempo bebendo. E a bebida, querendo ou não, ela te desconecta, né, dos problemas da sua consciência. E quando você faz isso durante a sua viagem inteira, chega no final você tá exausto, seu corpo físico assim, exausto,
você, como eu disse, você volta pro seu trabalho e fala, nossa, eu não vejo a hora de viajar de novo, sabe? Isso às vezes acontece no nosso final de semana também, né? Da gente chegar e, nossa, e às vezes não só com bebida, mas, né, qualquer outra coisa que te desconecte, né? Então veja se esse anda sendo o objetivo da sua viagem, tenta trazer mais reconexão mesmo, de chegar e falar, não, eu quero me reenergizar nessa viagem, né? E aí vai ser diferente, né, se você tiver esse objetivo em mente. E também pensar se você quer conhecer novas pessoas, conhecer culturas, isso é muito importante, porque daí quando você for comprar um passeio, comprar uma viagem, você vai saber qual que é o seu objetivo. Então se a pessoa chega e te oferece, sei lá, vamos dizer que você quer ficar mais sozinho, mais tranquilo, e aí você vai num passeio, lá na agência, e aquele monte de gente, nada a ver com você, e você tá lá no meio, você nem aproveita, você nem... Sabe? Então se você tem esse objetivo em mente, você já fala pra pessoa, não, nossa, eu queria um passeio com menos gente, ou sei lá, alguma coisa que desse para eu fazer sozinho, sabe? Você já direciona as suas experiências. Então isso é super importante, pensar qual que é o objetivo da sua viagem. E aí a gente tem essa segunda fase, se a gente relaciona com a fase da lua, é a fase crescente, que é o de fazer acontecer, de se movimentar, de trabalhar naquilo que você intencionou, né? E essa fase na viagem eu chamo de guiança. É aquele momento de, tá, beleza, por exemplo, eu quero ir pro Atacama, né? Vou com a Gabi no Atacama em outubro, agora na expedição. Qual que é o objetivo da minha viagem? Nossa, eu quero conhecer a cultura do Atacama, eu quero trazer mais coisas pra minha vida, eu quero, de repente, ter um insight de alguma coisa que tá me desafiando, né? De repente, uma transição de carreira, ou pensar como que eu posso melhorar no meu trabalho. E aí você vai com esse objetivo em mente. Agora você precisa de uma guiança. Você precisa, de certa forma, ter referências de pessoas que já conheceram aquele lugar para te ajudar a guiar nas experiências de acordo com o seu objetivo. E às vezes acontece de ter amigos, né, que viajaram e aí eles vão te recomendar, nossa, vai para tal lugar, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Mas aí você tem que se perguntar, nossa, mas aquele amigo, qual que é a ideia dele na viagem, sabe? Será que ele é uma pessoa que, sei lá, gosta das mesmas coisas que eu? Será que quando ele foi viajar ele tinha os mesmos objetivos? Isso é muito importante perguntar. E aí, às vezes, você tá numa agência e a pessoa, ela vai te oferecer alguma coisa ali e ela nunca foi para aquele lugar. Ela não sabe nem te explicar direito. Ela vai naquele piloto automático, assim. Nossa, vai para aquele lugar e faz isso, 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 que todo mundo faz, é o melhor. Então, é muito importante você entender o seu objetivo na hora que você tiver essa guiança. E aí, pegar gente, de preferência, que às vezes morou naquele lugar. Porque aquela pessoa, ela vai ter informações para você que foge do sempre feito, sabe? Dos passeios que todo mundo faz em qualquer lugar. Vai fugir disso. Ela vai chegar e vai falar assim, nossa, Gabi, você tá querendo ir e de repente conhecer mais a cultura? Poxa, vai nesse lugar que tem uma música maravilhosa, uma comida da região ali que você vai amar. Sabe? A pessoa, ela vai te dar alguns conselhos que não necessariamente vão fazer com que você gaste muito dinheiro, porque tem essa também. Às vezes você vai para um lugar turístico e você vai sem nenhuma referência, você vai sempre pagar mais caro nos passeios, pagar mais caro na alimentação, né? E aí quando você quer essa desconexão, você nem lembra do que... Enfim, você nem planeja nada, e aí você só vai comer quando você tá com fome. E aí você vai num lugar, um restaurante super caro, e aí você acaba gastando, falando, tô viajando, né? Deixa eu gastar. Só que às vezes você pode economizar nisso, né? Ou melhor que isso, além de economizar, você pode ter experiências que vão te... acrescentar o que você quer, sabe? Ao invés de fazer um passeio, você vai fazer 2, sabe? E eles vão ser muito melhores, muito mais alinhados com o seu objetivo. Então pensa nisso, pensa na guiança, de começar a buscar, depois que você planejou a viagem, né? No sentido de, eu quero para tal lugar e esse é meu objetivo. Tá, agora eu vou buscar pessoas que moraram ali, que têm referência, que podem me ajudar a montar mesmo o que eu vou fazer. E não necessariamente, não é todo mundo que gosta de planejar uma viagem, né? Não necessariamente você precisa planejar, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer isso. Mas se você tiver em mente as possibilidades, quando você estiver lá, você já pensa, nossa, eu não posso deixar de ir para tal lugar que eu vi que é muito legal. E aí quando você tá lá, você acaba planejando e tal, e aí quando alguém te oferecer, você já sabe mais ou menos o valor, você já sabe quanto tempo você quer, sabe? E aí você consegue direcionar a sua viagem sem necessariamente também já ter tudo planejadinho, né? Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ficar às vezes um pouco mais solto. E é isso, né? Aquela pessoa, vamos dizer que ela já errou algumas vezes, ela já viu o que os pontos turísticos fazem com os turistas. Então ela vai fazer com que você tenha uma melhor experiência sem
necessariamente você precisar passar por aquilo, sabe? Ou errar, ou enfim. Porque isso faz com que você potencialize a sua viagem mesmo, sabe? Você vai para as experiências que fazem sentido para você e você não perde tempo e nem dinheiro, né? Fazendo coisas ali que não vão agregar para sua viagem. E aí vem a terceira fase, que é a fase mais esperada, né? Que é normalmente as pessoas já vão direto para essa terceira fase, né? Elas pulam o objetivo, que é o principal. E a quarta fase, que é a mais importante, que eu vou falar também. Então, essa terceira fase, a gente chama de fase da lua cheia mesmo, né? Aquele auge, é o auge da experiência, você tá indo viajar. Você vai, já tem na sua cabeça qual que é o seu objetivo, mais ou menos o que você quer fazer. E aí, o que você precisa trazer nesse momento? Presença. Você precisa experienciar tudo que vem pra você na viagem. E aí, às vezes acontece, né? Acontece muito, né? Eu que já viajei aí muito, eu sei como que é isso. Às vezes a gente planeja, a gente tem tudo na nossa cabeça o que a gente quer e aí chega e acontece alguma coisa fora do previsto. E aí, né? Como que é que você lida com essas situações? Isso estraga a sua viagem? Isso faz com que, nossa, perdi o voo, ou perdi um ônibus, ou sei lá, perdi um passeio, ou, né, aconteceu alguma coisa aqui, perdi dinheiro, sabe? Como que você lida com isso? Porque eu sinto de verdade que sim, você tem que fazer tudo que está dentro do seu controle para planejar uma viagem. Mas quando você chega lá e está vivenciando, o que saiu fora do seu controle, você tem que abraçar. Você tem que vivenciar aquilo e falar, nossa, como que eu posso aprender com isso, né? O que isso está trazendo para mim? Tipo, eu naquele momento ali irritado, estressado com o que aconteceu, nossa, será que eu tô querendo ter muito controle de tudo? Será que eu não tô aceitando? E isso é um reflexo, eu vejo a viagem como um reflexo da nossa vida, sabe? Um reflexo, assim, das nossas experiências, como a gente lida com a viagem, como a gente lida com a vida. Então, isso é muito importante de você relaxar naquele momento, sabe? E pensar, nossa, eu tô passeando, qual que é o objetivo dessa viagem? Não é isso. Então esteja presente, né? Esteja fazendo coisa. Eu vou trazer aqui alguns conceitos também que te ajudam a trazer presença, né? Na expedição, por exemplo, o que a gente faz são técnicas e ferramentas que ativam os sentidos, né? Então, por exemplo, se você está escutando uma música, eu vou fazer com que você escute aquela música com presença. Se você está comendo alguma coisa, eu como sommelier, né? Vou trazer esse momento de degustação, de harmonização, para que você sinta o aroma, você sinta o gosto e que você se conecte com aquela experiência, com aquele momento. Se a gente está contemplando uma paisagem, eu vou te lembrar, você pode, né? A gente sempre vai tirar foto, vai fazer vídeo, a gente vai estar lá nos lugares maravilhosos, a gente tem essa vontade de compartilhar, de registrar lembranças. É muito importante que a gente faça isso. Mas se isso é só o seu objetivo, você tira foto, faz vídeo e aí depois, quando você olha, depois que passou a viagem, você fala, nossa, eu poderia ter aproveitado mais esse momento. Caramba, que saudade daquilo, né? E você, porque você chegou talvez naquele ponto turístico, você já tá pensando onde você tem que ir depois, então aí você lá e faz um monte de foto lá e fala, tá, vamos pro próximo. Você nem aproveitou, sabe? Você tá fazendo uma trilha, você já tá pensando em chegar no lugar, né? Você não aproveita a trilha ali no caminho. E isso vale para tudo nas experiências da sua viagem. O quanto você tá realmente presente, ou, né, você tá apenas fazendo um check-in ali, né? Porque isso, não é que a gente não vai tirar foto, não vai fazer vídeo. Eu na expedição, eu preciso me preocupar até com isso, porque é uma forma de eu registrar os momentos, de mostrar para as pessoas como que é essa experiência. Mas se eu fico só nisso, se eu não me permito ficar presente, aquela viagem não serve de nada, sabe? É só mesmo para publicar no Instagram e para mostrar, nossa, eu fui para aquele lugar. E quanta gente viaja assim, né? Desconectado mesmo, assim, com essa ideia de, nossa, só quero tirar foto, fazer vídeo e é isso aí, sabe? E não aproveita aquele momento com presença. Então, na expedição, a gente tem todos esses momentos em que eu vou estar ali, né, conduzindo a experiência para que a gente viaje, né, de uma forma que você lembre daquela experiência, que você vivencie aquele momento através dos sentidos, seja através do olfato, do paladar, com as comidas, seja através da contemplação de uma paisagem, seja através da música, né? A gente tem fogueira com música aí na expedição de Ilhabela, que vai acontecer agora no próximo final de semana. Vai ter no Atacama também, que é um lugar maravilhoso para fazer fogueira, com música também, no deserto, com as estrelas. Ansiosa. Empolgada. E aí, então assim, se pergunta, como que você pode trazer mais presença? Os sentidos podem ser essa forma de trazer presença para qualquer viagem que você faça. Começa praticando isso na sua vida, né? Como quando você vai almoçar. Nossa, será que eu tô almoçando ali com presença? Será que eu posso respirar um pouquinho aqui para começar a comer? Antes de, né, comer.
E aí a expedição, ela faz com que você consiga trazer essas técnicas e ferramentas que você vivenciou na viagem para o seu dia a dia. E mesmo que você nunca participe de uma expedição comigo, você pode fazer isso, trazer da viagem para o seu dia a dia e do dia a dia para a sua viagem, né? Então pensa que esses momentos ativando o sentido são que trazem presença pra gente. Que você pode fazer isso em qualquer etapa que você tiver da sua viagem. Então essa é a terceira fase, né? Lembrar sempre de fazer o melhor com o que você tem em mãos. Se é para você experienciar aquilo, se está acontecendo aquilo, nossa, como que eu posso aproveitar isso da melhor forma, né? E não se prender mesmo a esses imprevistos, né? Relembrar o seu objetivo, né? Para que você experiencie aquela viagem sem deixar que qualquer coisa que saia fora do controle te estresse, que estrague mesmo a sua viagem. Às vezes você tá com alguém, aí você discute, né? E fala aquela coisa, aquela briga. Pra quê, sabe? Então tenta, assim, trazer essa presença de falar, não, isso tá acontecendo e eu vou, enfim, passar por isso da melhor forma possível. Eu vou aproveitar essa experiência que eu tô vivenciando, né? Isso vai trazer também para que você consiga fazer isso na sua vida, de uma forma geral. E a gente vai pra quarta fase, que é aquela fase que todo mundo nem pensa em fazer, que é você integrar os aprendizados da sua viagem, né? Seria a fase da lua minguante. E quando a gente pensa em colocar em prática na nossa rotina diária o que você vivenciou na sua viagem. Então, por exemplo, eu estava dando o exemplo da expedição, a gente faz isso de duas formas. A primeira, essas técnicas e ferramentas que te trazem presença através dos sentidos, né, que você vai aprender durante a expedição, e aí você pode usar na sua rotina diária. Isso é uma forma de você usar a sua viagem na prática, de integrar os aprendizados. A outra forma, ela é ainda mais profunda, que é você pensar esses momentos que saiu, assim, as emoções mesmo, que você passou naquela viagem, sabe? Às vezes, sei lá, você brigou com alguém, você se estressou, e aí você pensar em que momento de vida você tá e como que a viagem ela pode, de certa forma, agregar para a sua vida, para que você passe pelos desafios, sabe? Eu realmente acredito, assim, no meu coração, de que as viagens, elas trazem o que a gente está precisando aprender naquele momento. Então, de alguma forma, ela vai te ajudar na sua vida. Então, pensa, o que ela tá me ajudando na minha vida, sabe? O que essa viagem, ela tá trazendo que eu posso usar pra minha vida. E a expedição eu tô lançando isso hoje, né? Eu não tinha divulgado isso antes, que é você poder fazer as sessões de astrologia antes e depois da viagem, para direcionar a sua viagem para algum objetivo. Eu chamo de sessões desafios de vida, né? E óbvio, você pode usar essa ferramenta da astrologia, eu até ofereço ela de forma separada, né? Vamos dizer que você já tem uma viagem marcada para esse ano e você quer entender como você pode usar a viagem da melhor forma, a gente faz 2 sessões, uma antes e outra depois. E aí a gente vai ver qual que é o seu desafio de vida do momento, como que você pode já direcionar a sua viagem de alguma forma e como que isso vai potencializar você conseguir resolver mesmo aquele desafio, trazer mais insights, né? E a viagem, ela é como se fosse um ócio criativo. Porque se você está presente naquele momento, é como se você estivesse possibilitando mesmo de abrir espaço para ideias, insights. E quando você tem consciência disso, é isso, né? Você começa a pensar, você tá ali na sua cabeça o que você tá vivenciando, como você gostaria de melhorar. E aí ali você tá olhando uma paisagem, aí às vezes vem uma ideia para você, sabe? Isso já aconteceu muito comigo, não só nas viagens, como nos momentos que eu dedico, né, de reconexão pro meu dia a dia. Isso me ajuda a direcionar meus desafios. Então a viagem, ela pode ser essa ferramenta e você pode usar ela dessa forma. Seja através de só ter consciência disso e tentar buscar e refletir depois que você viajou também, se você refletiu antes os seus objetivos, o seu momento de vida, aí você reflete depois. O que você aprendeu, o que foi muito marcante e como você pode usar isso para sua vida de alguma forma. Se você quiser algum direcionamento, alguma ajuda para isso, me fala que a gente pode pensar nessas sessões astrológicas para qualquer momento que você tiver, né? De repente uma viagem, ou de repente, sei lá, um momento que você está passando, né? E para quem ficar e até o final da live, eu tenho uma surpresa em relação a essas sessões astrológicas. Então não perde, fica com a gente até o final. Porque se você quer usar a viagem dessa forma, eu posso trazer, com base nas minhas ferramentas, né, que eu amo, a astrologia para te ajudar nisso. Então agora, vamos para essa tarefa prática. Espero que vocês quiserem aí até falar, né? Comentar o que vocês estão achando. Se tem algum lugar que vocês já querem viajar. Eu nem dei bom dia para quem me deu bom dia. Bom dia, queridos. Eu às vezes não consigo olhar os comentários, senão eu me perco demais. Então pensa aí qual que lindos, maravilhosos. Gente, tem gente aqui até da Ásia.
Ah, é, ela não deve estar entendendo nada, mas tá aqui, beleza. Que bom que você tá gostando. É isso, essa que é a ideia, né? Que a gente consiga usar essa viagem de uma forma prática mesmo, que ela não seja só um evento na nossa vida, né? Então, é isso, né? Fala aí, se vocês quiserem também comentar aonde vocês querem viajar, se tem alguma expedição que vocês querem participar com a gente. A gente tem Ilha Bela esse final de semana, Ilha Grande no feriado de Tiradentes, e a gente tem o Atacama de 10 a 15 de outubro, né? Eu sei que tem bastante gente que tá aí, que tá interessado na de Atacama, e eu tenho novidades maravilhosas aí, que eu vou apresentar no final. Então vamos para a tarefa prática. Então, qual que vai ser a sua tarefa? Por isso que eu falei de vocês convidarem alguém que vocês querem viajar junto para ver a live, né? Porque daí, enfim, você consegue às vezes fazer junto com a pessoa esse plano. Você vai criar esse plano de viagem. E aí você vai pensar nesses 4 ciclos. Caso você não lembre, tenha alguma dúvida, é só me deixar uma mensagem no direct que eu te ajudo a direcionar isso, tá? Então, pensa para onde você quer viajar, a curiosidade que você tem, alguma coisa que você fala assim, nossa, eu olho as imagens daquele lugar e eu falo, eu sinto que eu tenho que conhecer esse lugar, né? Que lugar é esse, né? Eu, por exemplo, para escolher a expedição, eu me perguntei, eu falei, qual que é o lugar que eu quero levar as pessoas para vivenciar? E me veio Atacama na cabeça, né? E aí eu falei, nossa, vai ser a primeira viagem internacional que a gente vai fazer com a expedição, porque é um lugar que transformou a minha vida e eu sei que pode transformar a vida de muita gente, porque é uma imersão numa cultura totalmente diferente. Então pensa, qual que é esse lugar que você pensa enfim, sente, abre um sorriso e fala, eu quero conhecer. E aí pensa o objetivo da sua viagem. O objetivo você pode pensar como que você está vivendo agora, e pensar o que você gostaria que a viagem te ajudasse, né? Potencializasse na sua vida. Qual que é essa área de vida que você precisa também de alguns insights? Pensa nisso, coloca no papel para você decidir essa primeira fase. Aí essa segunda fase, se você já tem algumas pessoas que você sabe que morou ali, que já viajou para aquele lugar, anota todas essas pessoas e você vai começar a mandar mensagem para essas pessoas para perguntar. Ai, fulano, me fala sobre esse lugar, o que você recomenda lá? Nossa, eu tô querendo ir para viajar. E já fala seu objetivo. Ai, tô querendo ir viajar para, nossa, né, conhecer mais aquela cultura, para trazer, reenergizar mesmo, trazer alguns insights na minha vida. Como você acha, né? O que eu posso fazer lá que você recomenda? E aí você vai, enfim, começar a coletar isso. Aí a terceira fase é você realmente pensar, né? Qual que é a data que você quer ir. Começar a pesquisar, nossa, é uma data legal para ir, vai estar mais caro, não vai? Né? Isso, às vezes o clima de lá, olhar um pouco, né? Ver assim, se abrir. E outra coisa que eu faço muito, dá muito certo comigo, sempre que eu tenho oportunidade, eu comento com alguém. Eu falo, nossa, eu tô planejando essa viagem para Atacama de 10 a 15 de outubro. E a pessoa fala, sério? Nossa, eu tenho uma amiga que morou lá e tal. E aí você vai direcionando as pessoas e tudo para as experiências que você quer viver. É como se a gente fala das sincronicidades, nada mais é do que isso, né, meu? Você se abrir, você já sabe o que você quer. Você quer vivenciar aquela viagem. De repente a pessoa fala, nossa, eu quero ir pra lá também. Nossa, eu tenho uma amiga, a gente tá montando a viagem pra ir pra lá. Vamos montar junto? Sabe, você se abre a isso. Então, assim, tenha claro na sua mente o que você quer, quando você quer ir. E se abra para que as coisas vão se encaixando mesmo, sabe? Que você vai conseguindo usar isso pra sua viagem, né? E aí depois a quarta fase, que é você não esquecer, de certa forma, de refletir sobre o que você vivenciou naquela viagem. Como que você pode usar alguma cultura, alguma coisa que você aprendeu no Atacama para sua vida, né? Para mim, quando eu fui pro Atacama, eu sinto assim que a coisa que mais mudou a minha vida foi o contato com o céu, assim. Eu vi como eu já estudava astrologia, né? Desde 2015 estudando astrologia. Mas quando eu cheguei lá e olhei aquele céu maravilhoso, assim, né? Lá não tem quase nuvem, só durante o período de chuva, né? Mas fora o período de chuva, o céu é totalmente aberto, assim, né? E tem pouca luminidade. Enfim, é o melhor lugar, um dos melhores lugares do mundo para você visitar as estrelas. Não é à toa que a gente tem os centros astronômicos lá, né? E eu fiz passeio astronômico, comecei a estudar sobre astronomia, né? Mais a parte física. E aquilo mudou minha vida de um jeito. Depois que eu voltei do Atacama, eu só queria, assim, poder ver amanhecer, sabe? Quem me conhece daqui sabe que eu sempre vou ver os amanheceres, que é um momento de reconexão pra mim. Então, eu sinto assim que isso mudou, sabe? Eu consegui usar isso na minha vida. Então, independente de onde eu tô, eu tento de certa forma de manhã olhar o amanhecer, porque aquilo me faz me conectar comigo, sabe? Quando eu vejo, ver a lua nascer. Tem gente que nunca viu a lua nascer, gente. Isso eu acho assim um absurdo, porque é a coisa mais linda, né? A lua às vezes cheia, nasce gigante.
no céu, né? A gente vai ver isso em Ilhabela agora, esse final de semana, que a gente vai ter lua cheia, não é à toa que eu escolhi, né? Então a gente vai ver o nascer da lua. E aí veja de que forma essa viagem vai te ajudar a trazer alguma coisa prática, que você vivenciou ali na viagem. De repente você comeu alguma coisa muito gostosa e você fala, nossa, eu quero aprender a cozinhar isso. Sabe, isso é usar a viagem de forma prática na sua vida. E aprender também nos momentos que, enfim, às vezes são desafiadores. Então me falem aí se vocês estão gostando, se isso está sendo, de certa forma, importante assim, né? Se é o que vocês estavam esperando, porque às vezes a gente acha que a viagem é só uma viagem, né? E a gente pode potencializar muito a experiência da viagem também, né? Ainda mais eu faço esse trabalho com astrologia, eu sinto que, nossa, potencializa demais também. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os bônus, né? Então, que eu tô assim preparando para essas próximas viagens que a gente vai ter. Eu tenho... A ideia aqui é que todos que participaram da live, né? Eu vou falar uma palavra no final da live e você vai enviar para mim no direct. E eu vou saber que você assistiu e estava presente na live. E essa palavra vai te dar o passe da pré-venda. O que é isso? Você vai ter um passe com os valores de pré-venda. Mesmo que depois eu mude para primeiro lote, aumente, você vai ter um tempo com esse passe para que você use ele para qualquer expedição aí no Brasil e no mundo, né? Então a gente vai ter essa desse final de semana, de Ilhabela, que é de 3 a 5 de fevereiro. Essa, ela tá praticamente fechada, mas caso você queira participar, você manda uma mensagem no direct para mim, que enfim, eu converso com você, tá? Porque eu sei que tem participantes aí de Ilhabela também. Uma valiosa visão sobre viagens. Que legal, Lorena. Então, vamos, Leila, vamos junto. Então, pensa qual que... Se você quer ir, por exemplo, para Ilhabela, né? Quem já vai para Ilhabela com a gente, os prêmios que eu vou ter, que eu vou sortear, vai ser uma degustação e harmonização passeando no barco nesse final de semana, próximo final de semana, né? A gente já vai ter o passeio no barco e o almoço, com uma vista maravilhosa. Mas se você ganhar esse prêmio, você vai ter direito a harmonizar. A gente vai fazer uma harmonização com comida, com vinho, cerveja, drinks, usando ingredientes locais de Ilhabela. Tá maravilhoso, tô assim super empolgada para essa experiência. Então, se você vai participar de Ilhabela com a gente, esse vai ser um dos bônus que eu vou sortear. Se você quer ou vai participar com a gente de Ilha Grande, os bônus vão ser um mergulho, né? A gente vai ter um mergulho e aí você vai poder fazer ele individual e também um kit de cosméticos naturais, com uma parceria que eu tenho lá. Então aí, se você quiser participar de Ilha Grande, você também pode concorrer a esses bônus. E de Ilha Grande eu também vou ter o bônus da sessão astrológica, tá? Que são 2 sessões, dá quase aí R$1.000 de sessão. Que você vai ter a oportunidade de participar desse sorteio antes e depois da viagem de Ilha Grande. E depois a gente vai ter os bônus de Atacama, né? O bônus de Atacama são 3, então de Ilha Grande também são 3, né? Ilhabela são 2, então a degustação no barco com cerveja, vinho, drinks e o quarto privativo, tá? Que você vai poder ficar no quarto privativo, quem já vai ou quem quer ir, né? Eu tenho aí as últimas vagas. E o de Ilha Grande também 3. Então, passeio de mergulho, esqueci, o kit de cosméticos naturais e as sessões astrológicas, antes e depois da viagem de Ilha Grande. E o Atacama também são 3. Então, a massagem individual, como meu massagista favorito chileno. Vocês vão amar, a massagem dele é maravilhosa. A gente tem a opção da lembrança de Atacama, que vai ser algo muito especial, que vai trazer a essência do Atacama e que eu vou presentear vocês, e as sessões astrológicas, tá? Então esses são os 3 bônus. E para todo mundo que está presente aqui, ficar até o final, eu vou falar essa palavra, me manda no direct e você já tem acesso ao valor de pré-venda, né? Independente se eu mudar o lote, tá? Então tá, deixa eu ver aqui o que faltou, algum dos bônus. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí também, tá, gente? Então, é isso, né? Porque a ideia aqui é que a gente consiga trazer, de certa forma, essas viagens de uma forma prática. Então, aqui o bônus é para te ajudar a participar aí com a gente, né? Já que a ideia é que... Porque mesmo assim, quando a gente vai só pro litoral, e isso eu já falo, se tem alguém aqui que quer ir pro Atacama e às vezes não tem certeza, de repente vivencia, né, o de Ilhabela, o de Ilha Grande, para ver o que é essa experiência, se faz sentido para você, né? E aí é só conversar comigo, que daí eu também faço aí uma condição especial caso você vá nas 2 expedições, tá? E mesmo pra praia, né, teve gente que participou, por exemplo, a Gabi Biardi, que participou na de Ubatuba, e ela falou pra mim, Gabi, nossa, eu nunca vivenciei isso,
sabe, eu nunca imaginei poder vivenciar isso numa viagem pra praia normal. Porque a condução das experiências que eu tento fazer é com que você realmente aproveite aquela viagem na essência, né? Mesmo que seja um final de semana. Porque até eu faço as viagens para que você possa ir ali sem estar de férias, né? Então a gente vai ter agora a de Ilhabela e o pessoal vai chegar sexta-feira, no final da tarde, tem gente que vai chegar mais tarde, e a gente vai aproveitar o sábado inteiro de uma forma assim muito intensa e o domingo pela manhã, e as pessoas vão embora depois, né, enfim, para poder trabalhar na segunda-feira. Então dá para você fazer essa viagem mesmo que não seja de férias. E eu tenho, né, pessoas que, por exemplo, lá na Chapada dos Veadeiros a gente fez de um final de semana, só que às vezes é um pouco mais longe, nem todo mundo consegue ir, e eu tive essa amiga, que foi a Laísa, que virou minha amiga depois, e ela falou, Gabi, pra mim foi muito importante, porque eu consegui sair daqueles momentos que eu tava na minha rotina de estresse, sabe, de angústia, de estar exausto, porque ela conseguiu aplicar alguma dessas técnicas e ferramentas que a gente vivenciou pro dia a dia dela. Então, de certa forma, isso ajudou na rotina diária dela, né? Então, isso é muito do que eu acredito. E as viagens, para mim, sempre foram essa busca de, nossa, como que eu posso aproveitar essa viagem da melhor forma, né? Qual que é o meu objetivo? Eu sempre ficava de olho ali nas agências, no que tá oferecendo, e eu quero que você tenha essa autonomia, né? De pensar, nossa, será que isso realmente é o que eu quero vivenciar, ou ele tá me vendendo aí qualquer coisa? Pergunta, o que a gente vai fazer nesse passeio? Qual que é o objetivo desse passeio? Garanto pra você que a maioria das pessoas nem sabe o objetivo do que elas estão oferecendo. E isso já, enfim, sabe, já significa que ela oferece pra todo mundo. Não importa quem é você. E aí acontece da gente ir nesses passeios com umas pessoas nada a ver, vai em passeio de viagem, tem uma galera que não tem nada a ver com o que você quer. Por quê? Porque você não sabe o seu objetivo. Porque quando você não sabe, qualquer coisa serve, né? A vida vai te dar qualquer coisa e a viagem vai te dar qualquer coisa também. Então é importante você pensar nisso. Então, e tem muita gente, agora eu vou tirar algumas dúvidas também da expedição, tem muita gente que pergunta se é só para mulheres, né? Porque pensa que às vezes é uma imersão, um retiro espiritual, já vou falar disso. Mas não, a expedição ela é para todos, né? A gente teve essa Larissa que trouxe esse depoimento para mim de que a viagem transformou, foi um divisor de águas na vida dela mesma, e ela foi com o marido, foi com o filho, né? Eles ficaram super tranquilos, participaram do que eles queriam, a gente deixou super aberto e deu super certo. Então, se é o seu caso, se você quer ir em casal, se você quer levar uma criança, conversa comigo que eu vou te explicar tudo com detalhes, tá? Para que você participe com a gente, não deixe que isso não possa fazer você participar. E é isso, como a gente tem um grupo aí que tá alinhado, que todos querem as mesmas coisas, porque tem gente que fala, nossa, eu não gosto de viajar em grupo por conta disso, né? Teve umas experiências de agência que não foram legal. Só que aqui é como se você estivesse viajando com um amigo do amigo, sabe? Gente que, poxa, tá todo mundo no mesmo objetivo, então isso faz com que potencialize a sua viagem. Diferente de você viajar sozinho também, né? Porque daí você vai estar, enfim, compartilhando aqueles momentos, você vai, enfim, potencializar mesmo a experiência da sua viagem, né? E aí, deixa eu ver qual mais. O retiro espiritual, né? Que todo mundo pergunta. Gabi, que pensa no nome, reconexão através dos sentidos. Nossa, Gabi, não tem nada a ver com o que eu tô buscando, eu acho. Eu não quero ir num retiro espiritual. E aí eu te falo, não é um retiro espiritual, né? Ele é uma forma, um novo conceito de viagem, é um estilo de viajar. Então você vai sim ter possibilidade de trazer isso para a sua vida, e por isso que é a reconexão, né? Porque é você usar a viagem de uma forma prática na sua vida, com vivências, técnicas que você vivenciou, e também você vai poder, de certa forma, conhecer aquele lugar na sua essência. E isso vai potencializar, porque você não vai conhecer o que todo mundo faz. E aí você vai falar, Gabi, então eu não vou conhecer ponto turístico? Não, ao contrário, você vai conhecer o melhor, né? Se o ponto turístico todo mundo vai, significa que tem alguns que sim são boas opções para você entrar em contato com a essência daquele lugar. Mas você vai se limitar a isso? Não. E aí, por exemplo, né, no Atacama, na Ilha Grande, eu vou trazer dicas e não digo nem dicas, mas seriam assim... Essa experiência que eu tive no lugar, você vai vivenciar também, né, através de coisas que as agências não vão trazer, que você não vai ter possibilidade, né? Às vezes a gente vai pra viagem e a gente come super mal, a gente come qualquer coisa, às vezes a gente nem sabe o que dá pra comer de legal naquele lugar. E eu, como sommelier, eu sempre fui pra viagem que, nossa, eu precisava entrar em contato com a comida, com a essência do lugar através da alimentação. E isso você vai ter na expedição, que isso eu vou te dar, enfim, né? E se esse é um objetivo que faz sentido pra você, se você for programar uma viagem sozinho,
pergunte para as pessoas, né? O que tem naquele lugar? Pesquise que eu posso comer de diferente, né? Isso para mim é algo muito importante, da gente emergir também na cultura, na comida, na música local. E tem gente que pergunta, tá bom, não é um retiro espiritual, mas a gente tem atividades. Significa que a gente vai ficar preso em algum lugar? Não. A gente faz as atividades ao ar livre, durante os passeios. Então a gente vai ter, por exemplo, no de Ilhabela agora, no de Ilha Grande, a gente vai ter yoga na praia, contemplação do amanhecer, a gente vai ter um momento de massagem também, a gente vai ter aromaterapia, enfim, tudo isso usando o que aquele lugar tem, né? Então no Atacama também, a gente vai fazer um yoga no deserto. Estão preparados? A gente vai ter contemplação do céu noturno. No Atacama, a gente vai ter um eclipse solar, dia 14 de outubro. Não é à toa, né? A astróloga aqui escolhe as datas certinhas. E aí a gente vai ter esse eclipse solar no dia 14 de outubro, que vai ser visível lá no Atacama. Então a gente vai ter esse momento de contemplação do céu, passeio astronômico, né? Eu tenho guias, amigos lá que fazem esse passeio astronômico, que é maravilhoso. Então a gente direciona as experiências para que não seja um retiro fechado, mas que você aproveite aquele lugar também. Deixa eu ver qual outra dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode deixar. Eu tô aqui respondendo as que tem mais, tá? Então, como eu disse, tentar trazer aqueles lugares meio secretos, sabe? Que só quem for para aquele lugar sabe, só os locais, sabe? Isso vai rolar na expedição. E você pode fazer isso quando você estiver fazendo a sua viagem também, né? Você pode ver de que forma você pode entrar em contato com esses lugares, seguindo esse ciclo que eu ensinei aqui de como fazer o seu plano, tá? Se você não estava desde o começo da live, depois me deixa uma mensagem que eu te passo esse ciclo, tá? E a questão de todo mundo perguntar se precisa estar de férias, né? Pro Atacama, de 10 a 15 de outubro, sim, né? Porque, enfim, não vai ser o feriado, mas vai pegar alguns dias a mais. Pro de Tiradentes, não necessariamente. Se você tem o feriado de 20 a 23, você pode participar sem precisar tirar férias. E o de Ilhabela, que vai ser o próximo final de semana também, né? Porque você precisa chegar na sexta-feira, a gente vai aproveitar o sábado e você vai embora no domingo depois do almoço. Então, se você não morar tão longe, se você não precisar pegar avião, você pode ir, né? Então, só conversar comigo se você tiver interesse de participar nesse de Ilhabela, que tá super especial também. Eu tô aí com as últimas vagas mesmo, tá? E aí, outra pergunta, porque assim, a gente sempre vai se encontrar no lugar que vai acontecer a viagem. Por que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa vai para o Atacama, por exemplo, e ela quer passar em Santiago primeiro, ficar alguns dias. Ela quer de repente ir para o Peru depois. Ela quer aproveitar aquela viagem, ela vai tirar mais do que 6 dias. Então eu não posso organizar, às vezes, alguma coisa com avião, com tudo incluso, porque senão isso faz com que não consiga linkar a viagem de todo mundo. Então, como que a gente faz? A gente chega e a partir do momento que você chega naquele lugar, tá tudo incluso. Então, o transporte terrestre, a alimentação, mas uma alimentação que traz a essência daquele lugar, os passeios que vão ativar os sentidos, todas as vivências, vai estar tudo incluso a partir do momento que você pisa. Então, por exemplo, em Ilhabela, o pessoal já está organizando de pegar a balsa junto, às vezes de viajar junto também. E a gente vai se encontrar na balsa de Ilhabela. Eu cheguei lá, eu te pego, levo para o lugar que a gente vai ficar, com vista para o mar, maravilhoso também. E aí, enfim, lá você não precisa se preocupar com nada, né? Vai estar tudo incluso ali, a alimentação, os passeios, as atividades. Pro Atacama, pra Ilha Grande também, né? O pessoal também está organizando as balsas e tudo para ir, para pegar carona junto, ir de carro. Dá para fazer isso, a gente conduz isso no grupo. Apesar de não ser algo que a gente oferece diretamente. E para o Atacama, a gente vai se encontrar em Calama, que é a cidade que você pode chegar até o aeroporto lá, né? E a partir de Calama, o transporte terrestre, né? São mais de 2 horas de viagem até o São Pedro de Atacama, que é o vilarejo. Aí tá tudo incluso também, você não precisa se preocupar com nada, tá? Então você só precisa pensar em como chegar para aquele lugar. E outra coisa, né? Por exemplo, no Atacama, a gente vai ajudar vocês com o transporte, né? Porque eu também tenho experiência com a passagem aérea. Então tem muita gente que às vezes quer fazer uma viagem, por exemplo, o Atacama em outubro. E a pessoa fala, nossa, eu preciso comprar a passagem o mais rápido possível, porque senão vai começar a aumentar o preço.
Só que ninguém sabe que normalmente os melhores preços são 3 meses antes, e não 6 meses antes, 1 ano antes. Porque 6 meses, 1 ano antes, às vezes a passagem ela não necessariamente está mais barata, a empresa ela pode cancelar a sua passagem também. Então a gente sempre recomenda 3 meses antes. E eu vou ajudar vocês a comprarem a melhor passagem. De repente você não vai junto com a gente, você vai antes ou depois, eu também vou te ajudar nesse processo, né? Então a gente conduz vocês não vão estar totalmente solto, sem saber como chegar, e nossa, ai meu Deus, e como... Não, a gente vai conduzir vocês nas melhores opções, as melhores passagens, tudo isso, tá? A gente dá esse suporte completo, como eu disse. E aí tem muita gente que pergunta também, fala, ai Gabi, não tenho tempo de viajar, sabe? E eu falo, gente, tudo bem, talvez você não consiga viajar com a gente em 2023, você nunca participe de uma expedição, mas quando chega o final do ano ou o começo do ano, planeja suas viagens, sabe? Nem que seja de final de semana, não deixa estourar, você ficar cansado, exausto, estressado para você ir e viajar, porque isso faz com que, aquilo que eu falei, você busque a viagem através dessa desconexão, sabe? E você vai, viaja, nossa, você chega da viagem, deu 1000 problemas, você chega exausto, e aí quando chega da viagem você fala assim, nossa, parece que foi até pior, porque agora eu quero mais viajar, eu quero me desconectar da minha realidade, eu não quero ir trabalhar amanhã, né? Você não se reenergizou, você se desconectou dos seus problemas. E quando a gente faz isso, até, né, a gente dando um exemplo aí muito mais além, mas, por exemplo, a bebida, as drogas e tudo, elas desconectam a gente da realidade, né? E aí, se você tá numa realidade que é muito dura pra você, quando você volta disso, então a ressaca, ela é muito forte, ela é muito mais forte. Parece que você volta pior do que quando você experimentou, né? E quando você tá bem e você decide, não, eu vou me desconectar, vou tomar meu vinho, minha cerveja aqui, vou aproveitar, aquilo de certa forma te reenergiza, sabe? É alguma coisa, um momento gostoso, não é aquilo que você vai chegar depois e vai... Isso é a mesma coisa com a viagem, sabe? De você não viajar e depois você chegar e falar assim, ai meu Deus, eu queria estar fugindo disso, não vejo a hora de viajar de novo, que realidade horrível que eu tenho, né? Não quero mais isso pra minha vida. E a viagem ela pode te ajudar nesses desafios, então não esquece disso, tá? E programa suas viagens o ano inteiro, né? Se você não fez isso ainda, aproveita que a gente ainda tá em fevereiro e já pensa, nossa, eu quero viajar tal mês, tal final de semana, eu vou viajar um bate e volta no sábado, tal final de semana, e se programa, porque senão você vai deixando pra depois, e isso não é uma prioridade. E aí você só faz quando o quê? Quando você tá exausto, quando você tem um burnout, quando você está estressado, você não aguenta mais. E aí a sua viagem, ela nem te ajuda. Ela acaba sendo uma fuga, né? Então faça isso e invista em você. É porque a viagem, assim como, dando um exemplo aqui, né? A gente pensa às vezes numa massagem. Era algo que eu nunca investia. E hoje eu vejo que, nossa, eu pagar uma massagem ali uma vez por mês me faz tão bem que sim, vale a pena eu investir nisso. Então, se a viagem, você sabe que você pode, a viagem pode te ajudar nesse sentido, investe nisso, sabe? Investe em você. Dá esses momentos pra você, isso é muito importante, porque se você não se sente merecedor de ter aquela viagem, é isso, você só vai quando é uma necessidade absurda, assim, ou você nem vai, e aí você fica 5 anos sem tirar férias, 5 anos sem nem viajar pra um lugar que você não conhece, sabe, 5 anos sem fazer, entendeu? Você vai deixando pra depois, e aí é aquilo que eu falei, história. Porque você não tá dando os momentos de autocuidado no seu dia a dia, você não tá dando no seu ano momentos para você usar a viagem. Agora que vocês aprenderam a usar a viagem nesse novo conceito, viagem de reconexão, usa isso no ano de vocês. E se investe, sabe? Fala assim, não, isso aqui é algo que tá dentro do meu objetivo, do que eu quero, e você vai investir naquilo, porque você sabe que, enfim, vale a pena, né? E nas expedições, a gente ainda tá começando, né? A gente não tem nenhum ano de expedições, então eu tento sempre organizar da melhor forma, que seja acessível para todos, até para todo mundo confiar no meu trabalho. Então, quando eu faço as experiências de Ilhabela, de Ilha Grande, do Atacama, eu faço com que seja uma forma acessível, sabe? Que seja um valor que a maior parte das pessoas possam pagar, né? E de acordo com a experiência que eu quero passar. Eu não abro mão de que seja uma acomodação que tenha vista para o mar, porque se eu quero trazer a essência de Ilhabela, eu quero que você acorde e olhe para o mar. Mesma coisa na Ilha Grande, sabe? Eu quero que você sinta ali no meio da natureza. Então eu vou fazer questão de que aquela experiência ela seja a melhor possível. Eu vou trazer a alimentação mais barata para custear o meu custo? Não. Eu vou trazer a forma mais eficiente de trazer a alimentação que traz a essência daquele lugar, para que você experimente a comida e a cultura local da melhor forma, né? Então, óbvio que isso vai encarecer um pouquinho o meu custo, mas ao mesmo tempo eu vou te trazer uma experiência única,
né? O Atacama, eu poderia começar pela Argentina, pelo Peru, de repente, que eu sei que é um lugar mais barato. Mas o Atacama, ele tem algo muito especial. É um lugar que eu morei, né? Eu morei por muito tempo ali. E eu sei que pode transformar a vida das pessoas. Então, mesmo que seja uma experiência mais cara, eu sei que né, porque o peso chileno ele está muito ligado ao dólar. Então, até quando... Eu vou passar os valores aqui daqui a pouco para vocês. E até por isso, eu faço até um reajuste, né? Eu vou dar a opção de Pix parcelado. E caso a gente tenha um reajuste do dólar muito grande, a gente vai ter que fazer esse reajuste, porque a moeda chilena ela está muito ligada a isso, né? Então, é uma moeda mais cara que o real. Mas, ao mesmo tempo, é um investimento, eu sei que é. Só que eu sei que o Atacama, ele pode, enfim, de qualquer forma, sabe, transformar a sua vida. E se você não pode ir para o Atacama, mas pode ir para Ilha Grande, por exemplo, aproveita. Porque aí você pode ter uma transformação num lugar, né, mais acessível, né, e você vai garantir o valor de pré-venda. Então, se planeja e realmente... investe, sabe, nesses momentos na sua vida. E não precisa ser só com a expedição. Com qualquer viagem, com qualquer momento que você tenha, para que você não entre naquela exaustão, naquela ansiedade, naquele estresse que a gente normalmente se deixa entrar. E então eu criei, né, a ideia de eu criar essas expedições é exatamente para ajudar as pessoas a viajar pelo Brasil e pelo mundo através desse novo conceito, uma viagem de reconexão, para que você use a viagem de forma prática na sua vida, usando técnicas e ferramentas que você vivenciou na viagem, para trazer mais presença, para te ajudar a resolver os seus problemas, né, para que você tenha insights, que você use esse ócio criativo durante as viagens, para que você entre em contato com a cultura, com a comida, com a música local, na essência, né? Que não seja uma viagem que você vai lá e faz o que todo mundo faz, que você consiga conhecer aquele lugar na sua essência e aproveitar isso de alguma forma também. Então, né, eu já falei como que funciona. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que ainda não. Quais são os brindes do Atacama? Falei, os brindes do Atacama são 3. Você tem a possibilidade de fazer massagem individual, com um massagista maravilhoso. Ele vai fazer uma vivência em grupo pra gente, mas você vai poder fazer massagem com ele. Tem também uma lembrança do Atacama, que vai trazer a essência do Atacama. E o terceiro bônus são as sessões astrológicas, que eu disponibilizo antes e depois da viagem, né? Então você vai fazer uma sessão comigo, a gente vai pensar no seu desafio de vida, como você pode usar aquela viagem para potencializar, e aí depois a gente faz uma sessão no final para entender, para você integrar os aprendizados, ver o que você pode usar daquela viagem, uma astrologia direcionada para o seu desafio de vida e para que você use aquela viagem de forma prática na sua vida. São 3 bônus, tá? E aí Ilha Grande também, então de novo, para ninguém esquecer, o mergulho individual, o kit de cosméticos e as sessões de astrologia. E para Ilha Bela, quem está concorrendo, já está participando, vai ser 2 bônus. O quarto privativo e a degustação e harmonização de vinhos, cerveja e drinks no barco, tá? Então vamos lá, para a gente terminar aqui e não ir muito mais. Tá, então a viagem de Ilha Bela, de 3 a 5 de fevereiro, sexta a domingo do próximo final de semana, para quem ainda quer participar, últimas vagas, tá? Entre em contato comigo. Ilha Grande, 20 a 23 de abril, feriado Tiradentes, e Atacama, 10 a 15 de outubro, tá? E agora, falando do preço, né? Então, eu trabalhei lá no hotel do Atacama, né? O Oasi, que é um relé chateau, é um hotel que, nossa, era hotel de luxo. As pessoas pagavam lá a experiência $2.500 a diária, né? Uma coisa assim louca, fora da nossa realidade. Mas eu te garanto que muitas das experiências que a gente vai vivenciar, eu trouxe da minha experiência como sommelier no Oasi. Porque a gente vai ter um passeio com um guia só pra gente. Pra fazer os passeios, a gente vai ter a alimentação que traz a essência do Atacama só pra gente, né? A degustação e a harmonização que eu fazia no Hotel Relais Chateau, eu vou fazer pra vocês. Então a experiência de vocês está muito rica, mas é óbvio que eu não vou cobrar $2.500 por dia, né? Se a gente fosse pensar no valor assim, $2.000 a experiência inteira, né? Que vai dar aí 2.000, vai dar em torno de R$10.000. Mas o valor de pré-venda, considerando esses bônus, tá? E eu vou falar como você pode ganhar esses bônus sem necessariamente participar do sorteio daqui a pouco. O preço de pré-venda, ele vai ser pro Atacama de $1.799, tá? Isso dá em torno de R$8.900 e a gente vai fazer isso parcelado no Pix. Eu já tenho 4 pessoas que estão querendo fechar. Eu acho que provavelmente eu vou fazer 8 vagas.
E essas 4 pessoas, a gente vai colocar todo mundo no grupo e eu vou fazer um contrato, vocês vão passar isso no Pix pra mim, mês a mês. Então vai ser de 18, não, desculpa, o do Atacama vai começar de 18 de fevereiro, não, de 8 de fevereiro a 8 de outubro. E aí a gente vai dividir esse valor de $1.799 em 9 parcelas de Pix, tá? Caso você não possa essa parcela, a gente pode fazer no cartão, mas daí tem juros. A ideia de eu fazer o Pix parcelado é para que você não pague juros, para que você possa ir sem pagar juros e dividir isso e que a gente vá se ajudando ali. Gente, vamos lá, ó, o Pix vai rolar a próxima semana, junta esse dinheiro aí, vamos lá, entendeu? Para que você se organize para isso e que você possa guardar esse dinheiro, né? Que a gente se ajude nesse sentido com o Pix parcelado. Mesmo para Ilha Grande. Ilha Grande, o valor cheio seria em torno de R$2.000. E agora o que eu tô fazendo é o valor de pré-venda, para quem tá presente aqui na live, R$1.538. E aí a gente vai dividir numa entrada de R$307 e 3 vezes de R$410, que você vai pagar, se for no Pix parcelado, 18 de fevereiro, 18 de março, 18 de abril, antes de chegar na viagem. Tá? Essas que são as possibilidades que eu dou para Ilha Grande. Ilha Bela, conversa comigo, porque você tá aqui na live, ainda quer participar, poucas vagas, então fala comigo no privado, tá? E aí eu vou explicar, caso você queira já ir nesse final de semana, no próximo. Senão você tem a possibilidade de fazer o Pix parcelado, dividir no cartão também, mas como eu disse, aí tem juros, então por isso que eu dou a ideia do Pix parcelado, a gente faz um contrato, tá? E aí, tá. Agora vamos falar então de como que você pode participar e garantir os valores de pré-venda. Se vocês estão aqui na live, você vai me enviar a palavra reconexão no direct. E aí eu já sei que você estava presente aqui e você vai ganhar esse passe de pré-venda com esses valores que eu falei aqui, que não são os valores cheios, são os valores de antes, de pré-venda, tá? Então, $1.799 pro de Atacama e $1.538 pro de Ilha Grande, com possibilidade de você fazer o Pix parcelado. Tá? Isso tô dando aqui pra vocês que estão na live, tá? Então me envia a reconexão quando terminar a live aqui pra você já garantir o seu passe de pré-venda, tá? Porque daí, se quiser participar de alguma dessas. E aí, eu vou dar 2 possibilidades. Se vocês, quem tá pensando em participar de Ilha Grande e Atacama, se vocês fecharem comigo hoje, vocês vão ganhar 2 desses bônus que eu falei. Tá? Vocês não vão precisar participar do sorteio. O sorteio vai ser dia 10 de fevereiro. Então você precisa mandar essa palavra reconexão pra mim hoje e você vai estar participando desse sorteio até no dia 10 de fevereiro, né? Entre as pessoas que estavam na live e os participantes. Se você fechar comigo hoje, pagar a primeira parcela do Pix parcelado de algum desses, ou se não fechar no cartão, você vai ganhar pro Atacama ou a sessão astrológica, ou a massagem, ou a lembrança do Atacama. Você pode escolher 2 desses bônus. E Ilha Grande, mesma coisa. Você pode escolher ou as sessões astrológicas. Eu sou astróloga, né? Eu escolheria a sessão astrológica, porque são 2 sessões aí, quase R$1.000. Então, ela com custo-benefício é que é a melhor. Mas enfim, cada um escolhe o que quiser, né? Ilha Grande tem a possibilidade das sessões, tem a possibilidade do mergulho individual e o kit de cosméticos naturais. E de Ilha Bela, se alguém fechar comigo hoje, essas últimas vagas que eu tenho, vai ganhar os 2. Então, ganha os 2, que é o quarto privativo e a degustação e harmonização durante a viagem, durante o passeio de barco. Maravilhoso. Tô super empolgada. Então, se vocês fecharem hoje, manda o Reconexão no direct e pede meu Pix, eu vou orientar, vocês vão passar e depois, enfim, a gente vai continuar. Eu vou colocar vocês no grupo, vou explicar tudo como funciona depois. Mas para garantir os seus 2 bônus hoje. Caso você feche amanhã, você fale, nossa, Gabi, eu preciso pelo menos um dia aí pra me organizar, não dá pra fechar. Se você fechar amanhã, você ganha um bônus. Então você pode escolher um desses bônus, tanto para Atacama, para Ilha Grande ou para Ilha Bela, tá? Se fechar amanhã, porque eu tô indo amanhã para Ilha Bela, então também se alguém quiser participar do final de semana, tem que ser agora, tá? Então é isso, envia a reconexão no meu direct se você tá aqui. Eu espero, assim, do fundo do meu coração que você faça essa atividade prática, independente se você vai viajar com a gente ou não. Não quero saber se você vai participar da expedição, se você vai estar com a gente em outra, em 2023, 2024, não sei. Mas faça isso, programe as suas viagens do ano, monta um planejamento dessa viagem de reconexão para você e aí eu tenho certeza que você vai conseguir usar a viagem de uma forma muito mais
com muito mais intenção, sabe? Sabendo o que você... E vamos dizer que você tem uma viagem grande aí, você quer fazer essas sessões astrológicas, me fala também, que eu também dou um valor legal para vocês que querem participar, né? Ah, eu já vou para tal lugar, eu queria fazer essas sessões astrológicas para ver como que eu posso usar. A gente vai montar esse ciclo junto. E para todos que vão participar da expedição, a gente vai montar para quem escolher esse bônus da sessão astrológica também. A gente vai pensar, vou fazer uma sessão, pensar no seu desafio, como que a viagem pode te ajudar, qual que é o seu objetivo. Enfim, na hora que a gente estiver vivenciando, eu vou direcionar as experiências para você, né? Para que a viagem seja uma experiência assim única, muito diferente, muito que agregue muito a sua vida mesmo, sabe? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu tô assim muito feliz de trazer esse novo conceito. É a primeira vez que eu falo dele aqui no Instagram, assim, de forma aberta, né? Pode ser que depois eu traga aí outras lives, outros conhecimentos. Quem não tá no grupo das próximas expedições, lá eu tô trazendo muitos insights sobre esse novo conceito de viagem. Então me pede, eu acho que já tá no link da bio. É só entrar no link da bio, você entra no grupo das próximas expedições. Porque pode ser, eu não vou dar certeza, mas pode ser que eu vá lançar outras datas ainda esse ano. E se você tiver mandado reconexão para mim, tiver lá no grupo, você vai acessar os valores de pré-venda, né? Eu vou saber que você estava aqui presente também. O de Ilhabela, é verdade, eu não falei. O de Ilhabela é 1.538, tá? E aí a gente não vai ter como fazer o Pix parcelado, porque eu faço até o dia do evento, mas você pode fazer no cartão. Tá? E aí você fala comigo, ou se não, se você preferir fazer uma parte no Pix, uma parte no cartão, é possível, mas fala comigo ainda hoje, porque a gente já tá fechando esse grupo para o final de semana, tá? Então o preço de Ilhabela é 1.538, tá bem? E aí, deixa eu ver o que mais. Ah, eu acho que é isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês gostaram? Conta aí pra mim. Pra ver se eu venho mais vezes falar. Eu me empolgo às vezes. Eu gosto de fazer live, mas eu não me organizo pra isso. E amanhã a gente tem o de Ilhabela, né? Maravilhoso. Então, se alguém quiser para continuar recebendo informações desse novo conceito, você gostou, quer que eu dê ainda mais, ensine mais sobre esse conceito de viagem que eu formei, entra no grupo do link da bio. E quem gosta de astrologia, me pede um link que eu tenho Astrologia na Prática. Lá eu falo sobre as fases da Lua. Lembra que eu relacionei aos ciclos da expedição? Então dá pra vocês irem lá. Eu deixei uns áudios, acho que foi ontem. Então se alguém quiser entrar no grupo de astrologia, me fala que eu passo os áudios da Lua Crescente em Touro, que começou ontem, pra vocês também direcionarem esse período pra vocês, né? Planejar de acordo com a fase da Lua e não com o calendário normal, tá? É isso, muito grata, gente, pela participação. Não esquece, tá? Deixa a mensagem o reconexão no direct. Quem quiser já fechar, fala comigo para que eu passe o Pix para vocês fazerem a primeira parcela e garantir os 2 bônus que eu falei. E se alguém tiver alguma dúvida também pode me deixar um direct ou se não uma mensagem no WhatsApp. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Eu quis assim mostrar esse conceito que foi o que transformou a minha vida, que foi o que eu fiz aí depois de viajar por mais de 37 países, né, durante 15 anos. Então eu agradeço muito a presença de todos e espero que vocês façam atividade prática e que usem a viagem de uma forma que ajude, né, que seja divisores de água na vida, que não seja apenas um evento. Muito grata, gente. Que seja um lindo final de semana. E eu vejo vocês, quem vai participar do de Ilhabela, Ilha Grande, Atacama, eu vejo vocês, hein? Não vejo a hora. Um beijo. Tudo de bom, gente. Um lindo domingo por aí. Um beijo grande.